Pessoal, agora que a gente já compreendeu como esse curso vai funcionar, é importante que a gente tenha noção do que significa um desastre, já que toda a nossa compreensão ao longo do curso e o panorama jurídico vai estar em função dessa compreensão também. Primeiramente, é importante a gente entender que o desastre ele vai variar de acordo com o parâmetro que a gente utilize. Se é um parâmetro mais ligado à psicologia, se é uma questão sociológica, uma questão médica, de saúde pública e por aí vai. Além disso, é importante entender que, em termos gerais, os desastres eles variaram ao longo da história. Até um certo tempo atrás, os desastres eram considerados como ato de Deus ou um ato de deuses. Ou seja, era um evento completamente imprevisível, que a gente não conseguia evitar ou amenizar, e esse evento, esse desastre, serviria ou para punir uma determinada comunidade, ou para purificar essa comunidade, ou um objetivo de ensinar essa comunidade a lidar de um outro jeito e por aí vai. Esse pensamento de que o desastre teria essa função quase que religiosa, digamos assim, sofreu uma grande transformação, uma grande abruptura a partir do Grande Terremoto de Lisboa de 1755, né? Essa transformação no mundo ocidental. E por que isso? Nesse ano de 1755 em Lisboa, ocorreram dois fortes terremotos em sequência, que por sua vez já geraram várias destruições em Portugal, sobretudo em Lisboa. E além desses dois terremotos, em função desses dois terremotos, ocorreu um forte tsunami que atingiu o litoral de Portugal. E, especificamente em Lisboa, esses terremotos e esse tsunami gerou, além dessas destruições, né, evidentes, um forte incêndio também na cidade. As fontes variam um pouco, mas acredita-se que de metade a quase 3/4 de Lisboa foi destruída, seja pelo terremoto, seja pelo tsunami, seja pelo incêndio causado. E nesse evento, que nesse contexto de 1755 já estava acontecendo o iluminismo europeu, né, no velho continente, filósofos e religiosos começaram a pensar o que causou esse desastre, todo esse evento. Enquanto que alguns pensadores entendiam que esse desastre ainda era um ato de Deus para corrigir o pensamento português, o pensamento de Lisboa, outros filósofos, e aí vale destacar Voltaire e Rousseau, começaram a entender que não. Ocorreu o terremoto, ocorreu o tsunami, ocorreram os incêndios, mas teve o fator humano nisso tudo. Porque o terremoto em si, ele não geraria uma destruição de uma casa se essa casa fosse feita de um jeito muito precário. O incêndio ele não iria se alastrar tão rapidamente se as casas não estivessem próximas umas das outras. Então, a partir desse pensamento de que o papel humano tem participação, tem relevância no desastre, começou a se pensar na Europa, e a partir daí também essa ideia começou a ser difundida em todo o mundo, de que é possível, se não evitar um evento físico, um evento natural que possa gerar danos, é possível pelo menos mitigar ou reduzir esses danos ou pensar em prevenção, em atitudes de resposta ou mitigação desses eventos. A partir daí, então, o desastre começou a ter uma função de progresso. Ou seja, a partir desse desastre, o que a gente pode fazer para melhorar essa comunidade, essa cidade, essa região? Uma ideia aí de progresso, de resiliência também. Um outro ponto dessa evolução da compreensão de desastre parte não só, mas principalmente, da compreensão de sociedade de risco, que foi desenvolvida, essa noção, essa concepção, pelo Ulrich Beck, que era um sociólogo alemão, que ele começou a perceber, mais ou menos naquele momento do desastre de Chernobyl, que a sociedade ocidental, moderna, ela estava num processo de normalização dos perigos e criação de riscos abstratos. Ele começou a perceber também que os desastres que antes aconteciam num ponto específico de um determinado país, de uma determinada cidade, agora esses desastres nessa sociedade pós-industrial, eles eram locais e globais, eles eram locais e regionais.
Se a gente for pegar o exemplo de Chernobyl, o desastre aconteceu, o evento físico aconteceu em Chernobyl, na usina nuclear, mas os seus efeitos, as suas consequências se expandiu por boa parte da Europa, chegou até em alguns pontos do continente americano. Nesse processo, então, de adaptação, o Ulrich Beck começou a perceber que, culturalmente falando, começou a haver uma mudança entre o que é tolerável e o que é intolerável. E isso poderia ser muito perigoso dependendo das circunstâncias ou dependendo da ausência de compreensão sobre a gravidade, as consequências dos desastres. Pois bem, por enquanto eu estou falando nesses aspectos mais gerais de compreensão do que é o desastre, mas é importante a gente materializar ou especificar um pouco mais para as discussões jurídicas. Nesse sentido, eu trago aí para vocês uma definição que é dada pelo Escritório da ONU para a Prevenção e Riscos de Desastres. A sigla em inglês é UNDRR. Para esse escritório, que é importantíssimo para a discussão sobre desastres no panorama internacional, o desastre é uma grave interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade em qualquer escala, devido a eventos perigosos que interagem com condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a um ou mais dos seguintes: perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais. A partir daí, a gente já consegue tirar algumas conclusões sobre a multiplicidade de danos que um desastre pode causar, sobre a questão das escalas de um desastre, seja um desastre absurdamente grave ou um pouco mais moderado, mas ainda assim vai ser considerado um desastre, a questão da exposição à vulnerabilidade, às capacidades pré-existentes, e tudo isso nós vamos conversando e apontando ao longo desse curso, tá bom? No âmbito federal, nós temos o decreto número 10.593 de 2021, que no seu artigo 2º, inciso 7, ele compreende desastre como resultado de um evento adverso decorrente de ação natural ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais. Essa compreensão de desastres também ela é super válida e se relaciona também com a anterior, no sentido de que, além da multiplicidade de danos que é natural de um desastre, e aí é interessante também pensar a relação jurídica nessa questão do dano, mas antes disso, esse decreto ele compreende, né, que o desastre ele vai ser um evento decorrente de uma ação natural ou antrópica. Então, embora exista uma discussão sobre o que é desastre natural, o que é desastre antrópico, o que é desastre tecnológico, na prática, o que causou esse desastre, ele é relevante para ser entendido, mas o impacto do desastre ou a noção de desastre vai ser analisado como um todo, independente de qual é a sua causa. Além disso, a gente repara aí na compreensão de um cenário vulnerável. A vulnerabilidade impacta muito no desastre. E a questão dos múltiplos danos, como eu comentei, danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos ou sociais. Dessa compreensão do decreto federal, que a gente vai utilizar ao longo do curso por ser um marco normativo mais recente e específico no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a gente repara então que o desastre ele vai estar pautado na exposição ao risco. Desastre e risco são compreensões que é importante que a gente tenha essa ligação o tempo todo. A questão também da vulnerabilidade. Vulnerabilidade, a gente pode pensar de gênero, mulheres no desastre sofrem mais do que homens, seja durante o evento, por múltiplas causas, seja por consequências do desastre. Infelizmente, é muito comum notar aumento de violência de gênero em comunidades atingidas por desastres. Tem uma questão de vulnerabilidade etária também, sobretudo nas questões de socorro, as pessoas mais de idade que são mais vulneráveis a esses eventos ou a busca por socorro. Tem uma questão racial também em desastres que está sendo bastante discutida, já que desastres eles não acontecem aleatoriamente no território. Eles acontecem em locais mais vulneráveis, mais expostos ao risco, que em questões históricas no Brasil, esses espaços acabaram sendo destinados essencialmente as pessoas negras. Então, tem uma questão de racismo ambiental, racismo climático e racismo no desastre também.
O desastre ele também vai estar pautado em capacidades pré-existentes. O que é isso? Para avaliar as consequências ou o nível de dano, o potencial de dano de um desastre, é importante a gente analisar quais são as capacidades do local que sofreu esse desastre. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que uma determinada comunidade é atingida por um forte incêndio, ou melhor dizendo, uma forte enchente. E essa enchente, a água da chuva se mistura com a água do rio, com a água do esgoto, e gera uma série de infecções às pessoas atingidas por essa enchente. Se esse local onde essas vítimas moram, residem, é abastecido por vários postos de saúde, existem vários postos de saúde, hospitais nesses espaços, a chance das pessoas atingidas e, eventualmente, que sofreram algum dano por conta dessa enchente, a chance dessas pessoas receberem um bom tratamento vai ser muito maior e, por conta disso, a chance delas adoecerem se reduz bastante. E o inverso também vai ser válido. Se essas pessoas sofreram vários danos e, por exemplo, não recebem um apoio médico necessário, um desastre que poderia ter danos baixíssimos, digamos assim, vai ter danos muito mais acentuados por conta da ausência dessa capacidade pré-existente de socorro, de amparo, de acesso à saúde. Isso a gente pode pensar em questões, além da saúde, questões de acesso à justiça, questão de acesso à educação, acesso ao trabalho e por aí vai. Muito por conta disso, como eu disse para vocês, no desastre haverá uma multiplicidade de danos. Danos humanos, ambientais, psicológicos, culturais, e sobre isso nós falaremos também na próxima aula. Pessoal, justamente por conta de todo esse contexto, o desastre ele deve ser visto como um processo com multiplicidade de danos e atores e atrizes socioambientais. Indo por partes, o desastre é um processo porque ele não é simplesmente aquele evento que gerou todos esses danos. O desastre ele deve ser analisado pelos eventos que antecederam aquele evento em si, ou seja, se ocorreu um deslizamento de terra, a gente tem que compreender por que essas pessoas estavam nessa área de risco, estavam vulneráveis a esse evento. A gente tem que analisar o evento em si, ou seja, o deslizamento de terra, e a gente tem que analisar as consequências desse evento. Então, o desastre ele deve ser visto de uma forma complexa a partir desse processo geral. E ele tem uma multiplicidade de danos, como a gente já comentou, e é importante a gente analisar os atores e atrizes socioambientais, ou seja, os atores e atrizes presentes nesse desastre enquanto processo. Muitas vezes, nós do direito acabamos olhando para o desastre sobre o ponto de vista normativo, jurídico, produção de provas, questão processual, mas é importante conversar com essas pessoas, entender o que aconteceu, entender as causas, que muitas vezes eles conhecem muito mais do que a gente, as causas desse evento. Então, essa visão social é super importante. Como eu comentei, o desastre ele deve ser visto a partir da sua complexidade, e justamente por ser visto a partir dessa sua complexidade, ele gera um desafio a esse direito formalista, esse direito de só analisar o papel, o documento, a lei, a doutrina, e o direito dos desastres exige muito mais do que isso. Mas sobre o direito dos desastres em si e outros pontos, a gente conversa na próxima aula. Até lá!